O despertar da consciência. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Falaremos sobre o despertar da consciência. Muitos se perguntam onde e como tem início o trabalho gnóstico. Entendemos que o mestre Samael deixou isso bem claro. O início se dá pelo despertar da consciência. A gnose nos ensina que há 3 fatores fundamentais para o despertar da consciência: morrer, nascer, sacrificar-se pela humanidade. De todos os 3 fatores, o mais urgente a ser praticado é o primeiro. Por alguma razão, ele é o primeiro. Portanto, o que vem a ser morrer em si mesmo? Diz o mestre: se o germe não morre, a planta não nasce. Para uma planta nascer, é preciso que sua semente morra. Então, devemos assentar o seguinte axioma: se o ego humano não morrer, o homem espiritual não nascerá. O ego não é o homem. O homem é sua alma, é sua consciência, que é a parte de alma que traz dentro de si ao nascer, mas que com o tempo é aprisionada por sua mente ego-personalidade. Não devemos confundir a mente com a consciência, nem devemos confundir a consciência com a personalidade. Consciência é uma atividade ou uma função exercida pela parte de alma que temos, ou ainda temos. Quando a gnose fala que é preciso despertar a consciência, está dizendo que temos que pôr em ação essa pequena parte, que praticamente está atrofiada por falta de uso em nossas vidas. Devemos nos perguntar, então, por que somos tão inconscientes de nós mesmos? Por diversos motivos e razões. Um aspecto a ser considerado é o fato de nossa educação não valorizar nem educar nossa consciência. Desde muito pequenos, recebemos uma educação exclusivamente voltada ao exterior, uma educação puramente intelectual. Se quisermos despertar a consciência, devemos voltar no tempo, voltar à infância, e a partir dali, educar ou reeducar essa pequena parte de alma que temos em nós. A consciência é essa pequena parte de alma que temos dentro de nós. E qual a consequência mais visível de sermos inconscientes? Como podemos saber que estamos adormecidos ou temos as faculdades de nossa alma adormecidas? Ensina a gnose claramente que a falta de iluminação é o que caracteriza nosso adormecimento ou nossa inconsciência. Somos intelectualmente fortes, mas animicamente fracos. Somos quase 100% ego e personalidade, e quase 0% de alma. O trabalho inicial dentro da gnose consiste exatamente em sair da inconsciência e alcançar a consciência. Consiste em deixar de ser adormecido e se tornar desperto. Como fazer isso? Em tese, é bem simples, mas na prática é bem mais trabalhoso. Primeiro que tudo, temos que nos dar conta da mecanicidade de nossa vida, de nossos pensamentos, sentimentos, de nossos atos. Enfim, dar-nos conta que tudo acontece em nossa vida e que bem pouco domínio temos sobre nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos. E como fazemos isso? Pela autoobservação, como tratamos num encontro anterior. Sem que passemos a nos autoobservar e a nos autoanalisar, não temos como sair da atual situação. Perceber que dormimos, perceber que somos autênticos robôs, entes mecânicos, autômatos, pode parecer chocante e muitas pessoas não irão aceitar esse fato. Porém, isso é uma crua realidade e só se dá conta dessa realidade
aquele que efetivamente passa a se estudar, a se analisar e a se auto-observar. Só mediante um bom trabalho de auto-observação é que nos daremos conta da existência do ego ou dos egos em nossa mente. Dentro de cada ego existe um átomo de consciência. Esse átomo é o que dá vida a esse ego. Portanto, o trabalho a ser feito consiste em liberar as partes de alma ou de consciência que temos e mantemos aprisionadas em nossos egos. Eliminar o ego e liberar a consciência é possível, mediante um dedicado e minucioso trabalho sobre si. Esse trabalho começa pela autoobservação. Quem se autoobserva descobre coisas bem horríveis dentro de si. Descobre, por exemplo, que tem preguiça, gula, ira, raiva, inveja, orgulho, soberba, vaidade, amor próprio, autoconsideração, autoimportância, autoimagem e etc. Muito bem. Uma vez que descubra sua real e dura realidade psicológica, o que deve fazer? O primeiro passo é analisar e estudar com minúcia essas partes indesejáveis, que agem autonomamente dentro de si mesmo. Cada parte dessa é um ego, um eu, um defeito psicológico. Cada ego é como se fosse uma pessoinha dentro de nossa mente. Em verdade, a palavra pessoinha é um eufemismo. Cada parte dessas, em realidade, é um pequeno diabo. É um bicho, uma criatura horrível que tem existência própria e autônoma dentro de nosso universo mental. Portanto, o que temos a fazer com a autoobservação é ficar de olho nesses diabos, pois só ficando de olho é que poderemos estudar o comportamento de cada um deles. À medida que formos estudando e analisando os comportamentos desses pequenos diabos, é que iremos compreendendo suas nefastas ações. E chegará um dia em que teremos ou faremos compreensão dessas criaturas. Então, tendo compreendido o que é e o que faz um diabo desses, podemos e devemos levá-lo à presença de nossa Mãe Divina e pedir a ela pela sua eliminação. Nossa Mãe está e vive em dimensões psicológicas bem além de nossa mente. Seu poder é divino, ilimitado, devastador. Só ela tem poder para pulverizar ou vaporizar cada pequeno diabo que levamos em nossa mente, sob a condição de prévia compreensão. Se persistirmos nesse trabalho, anos sem fio, chegará um dia em que nossa mente estará livre de tais criaturas indesejáveis. Mas, atenção, fomos nós mesmos que criamos e alimentamos essas detestáveis criaturas psicológicas. Portanto, não podemos acusar ninguém de sua existência. Fomos nós mesmos que as criamos. Nossa Mãe, agora, por compaixão e misericórdia, pode nos ajudar. E nos ajuda de fato, sob condição de arrependimento e conduta reta. Então, despertar consciência é possível, mas é preciso que realizemos um trabalho de cunho psicológico, aqui e agora, diariamente, a cada momento. Não é possível despertar a consciência sem a eliminação de nossos defeitos. Cada defeito nosso leva consigo um átomo de nossa alma. Com a eliminação de um defeito, liberamos um certo percentual de nossa alma ou de nossa consciência. E à medida que nosso trabalho psicológico for avançando, nossa consciência também irá se expandindo ou irá despertando. Esse trabalho precisa ser metódico, didático, permanente. Não podemos levar esse trabalho aos trancos e barrancos. Isso não resolve o problema psicológico nosso, que é a condição de vivermos adormecidos, de estarmos endiabrados. A gnose ensina que devemos despertar totalmente.
Isso quer dizer também que devemos compreender nossos defeitos em todos os níveis mentais. Temos 49 níveis mentais. Evidentemente, não iremos compreender nossos defeitos de forma imediata nos 49 níveis mentais. Um defeito psicológico é conformado por vários egos. Um defeito pode existir ou estar presente até mesmo nos 49 níveis mentais, mas nem todos os egos existem nos 49 níveis da mente. Portanto, o avanço se dá passo a passo, progressivamente. Os impacientes fracassam. Nesse trabalho, é preciso ser paciente e persistente, pois a compreensão também se dá aos poucos. É normal o estudante, no começo, se apavorar com a quantidade de defeitos que encontra dentro de si. E aí surge aquela impressão de que não dará conta de fazer o trabalho. Mas, se tiver metodologia, didática, ordem, disciplina, persistência, trabalhará em parceria com sua Divina Mãe, e ela, aos poucos, irá eliminando seus defeitos. Esse trabalho de autoobservação, identificação, análise ou estudo e compreensão dos defeitos psicológicos é o que em gnose denominamos de primeiro fator de revolução de consciência. Esse primeiro fator é a base de todo o trabalho. Precisamos enfatizar bastante para que o estudante se dê conta. Despertar a consciência é a base, é o fundamento de todo o trabalho gnóstico. Muitos se lançam à prática da alquimia, outros a sair em astral, outros ainda a desenvolver poderes. Porém, se me permitirem, se aceitarem o aviso ou o conselho de alguém que já quebrou a cabeça no passado para resolver esse desafio, fazemos coro com aquilo que o Mestre nos deixou em seus livros. A base de tudo é o despertar da consciência. Não se desperta a consciência sem morrer em si mesmo. Ainda que alguns pudessem vivenciar momentaneamente a liberação da consciência, ao terminar o êxtase, voltaria ao corpo e à mente. Isso não é morrer. Isso é a experimentação do vazio iluminador. Mas não quer dizer que já construiu em si o vazio da mente. Em resumo, meus caros, se quisermos despertar, temos que correr atrás, entender a natureza do trabalho sobre si, aprender o básico, praticar o que vai aprendendo e melhorar o comportamento a cada novo dia. Se despertarmos em nós, desde o começo, isso que chamamos de amor ao trabalho, certamente facilitará em muito toda a nossa ação nesse sentido. Ninguém é obrigado a eliminar os defeitos. Ninguém é obrigado a se tornar um iniciado. Todo esse trabalho é voluntário. Portanto, sentir alegria enquanto trabalha é o melhor conselho que podemos dar. Orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Assim faziam os antigos místicos cristãos. Até aqui nossas palavras de hoje. Em 3 minutos voltamos para responder as perguntas que quiserem dirigir a nós nesta ocasião. Responderemos todas as questões que não fugirem do tema de hoje. Obrigado.